Boa tarde, amigos da Prótese. Eu sou o Luiz Fernando Burato, da CNG. Eu vou conversar um pouquinho sobre aquilo que a gente chama de um protocolo destacável. O que é um protocolo destacável? Bom, vamos entender esse termo em duas partes. Se ele é um protocolo, ele tem que oferecer tudo aquilo que um protocolo oferece. O que isto quer dizer? Quer dizer que ele tem que ter eficiência total e estabilidade total, que é como se ele tivesse parafusado e o cliente não pudesse removê-lo. Só que, por outro lado, a ideia é que, em muitos casos, o fato de não poder removê-lo cria para o paciente circunstâncias desagradáveis do ponto de vista de higiene. A pessoa se sente muito chateada, muito incomodada por causa de algum tipo de resíduo que vai ficar imbricado entre o protocolo e a gengiva, e isso pode causar salivação, pode causar uma série de coisas, transtornos para o nosso paciente. Tá? Então, como seria um protocolo destacável? Este é um protocolo destacável. Tá? Então, como é que ele funciona? Ele trabalha com uma barra que se liga aos implantes. Essa barra, ela recebe essas estruturinhas que você vê aqui, que são os machos. Isso é parafusado aqui, tá? Então, tudo isso é pré-fabricado. A barra não, a barra foi fundida pelo seu técnico, tá? Ela foi fundida pelo seu técnico com os cilindrinhos já apropriados para o parafusamento. Parafusa-se esses machos e na parte da prótese total nós vamos ter uma sobreestrutura que vai se adaptar telescopicamente nesta primeira barra, que seria a nossa infraestrutura, e os componentes de retenção ficam sobre os machinhos parafusados. Aqui você vê as estruturas de retenção. Tá? Isso dá uma tranquilidade para o paciente, essa estrutura não corre o risco de involuntariamente ser removida da boca do paciente, e isso fica bastante interessante. Mesmo, pense, se você colocar um outro tipo de estrutura, que você tem que ter uma chavinha de acionamento ou alguma coisa desse tipo, a gente tem sempre que lembrar que o nosso paciente, a tendência do paciente é que ele vá ganhando mais idade, e mais difícil fica para ele achar o ponto certo para fazer a liberação desse componente. Eu vou mostrar para você rapidamente no macro modelo o que é que nós vamos fazer, ou melhor, o seu laboratorista vai fazer. Ó, imagine isso aqui, ó. Eu tenho meus implantes. O seu laboratorista vai criar a barra sobre esses implantes, tá? E ele vai fazer os orifícios que vão receber os cilindros de parafusamento. Olha só, esses cilindros, eles são retidos na barra por sobrefundição. Depois ele dá o acabamento na barra, parafusa o elemento de fixação, que seria o macho pré-fabricado. Tudo isso é pré-fabricado, não dá trabalho nenhum, tá? Porque essa engenharia toda vem pronta. E ele vai elaborar uma supraestrutura telescópica, portanto bem ajustadinha na barra, com o objetivo de garantir o quê? De garantir estabilidade para a prótese. Afinal, nós dissemos para o nosso paciente que era um protocolo, então ele tem que funcionar como tal. A junção entre elas é feita usando uma cápsula, que aqui nós temos. Essa cápsula vai ser ligada aqui com resina e ela vai ficar permanentemente presa na prótese total. Ou seja, nós vamos ter uma infra e supraestrutura metálica e aqui em cima nós vamos ter a colocação dos dentes de estoque e acrilização. É uma ideia muito interessante, porque nós temos conversado com vários clientes, onde a gente percebe o aborrecimento do cliente é a parte da higiene, e a gente não pode criar para esse nosso paciente uma solução que seja inconveniente no longo prazo.
é interessante que a gente crie uma solução para ele que vai funcionar hoje, amanhã e depois, com a mesma eficiência e com a mesma capacidade de manuseio. Um grande abraço.